irmãos, satisfação mais uma vez em poder reencontrá-los aqui através desse canal midiático. E hoje, dando continuidade ao nosso quadro aí, Pergunte ao Sacerdote. Sempre bom lembrar que estamos aqui já no novo ciclo de 2020. Embora a instituição ainda não tenha aberto as suas portas ao público, já iniciamos os nossos trabalhos internos, e um deles é este, através das nossas redes midiáticas, levar aí a nossa palavra amiga, a nossa forma de pensar a todos aqueles que comungam ideais e principalmente nessa oportunidade que nos é dada, a gente dialogar assim, de uma forma metafórica, ou seja, eu daqui, vocês daí, para que a gente possa ir aí ampliando o nosso entendimento acerca das coisas da Umbanda. Interessante que o meu caderninho sempre me acompanha, estou com ele aqui, e hoje eu não tenho acompanhado, mas salvo engano, acho que é o terceiro quadro já de Pergunte ao Sacerdote desse ciclo, e nós vamos responder aqui então a pergunta que foi a última que nos chegou agora no mês de janeiro. Aranauã, irmão, gostaria de saber do sacerdote qual o limite entre um médium discípulo e um médium mestre com o seu iniciador, e se há algum problema em discordar do dirigente templário. A pessoa não coloca o nome, PM, São Paulo, capital. Bom, pelo cumprimento aqui já dá para perceber que é alguém que está dentro da vertente de Umbanda esotérica, até porque o cumprimento não é muito comum a outros irmãos que praticam também a Umbanda. Então, vou repetir aqui a pergunta para ficar bem claro. Gostaria de saber do sacerdote qual o limite entre um médium discípulo e um médium mestre para com o seu iniciador, e se há algum problema em discordar do dirigente templário. É uma pergunta bem polêmica, mas vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é um médium iniciado, o que é um médium que já é mestre e como ele se relaciona com os seus iniciadores. Então vamos lá, para a gente entender, o médium iniciado que ainda não se tornou mestre, para mim é um médium que galga, isso tem variações inclusive dentro da própria Umbanda esotérica, é aquele que galgou o seu aprendizado iniciático, mas ainda não chegou ao quarto grau. Se ele não chegou ao quarto grau, ele ainda não é mestre. Então, isso o diferencia do mesmo médium que pode existir dentro de uma mesma casa, que às vezes já tenha chegado ao quarto grau, numa condição de mestre. E aí existe uma divergência que nós não vamos aqui polemizar. Ou seja, aos ortodoxos lá que seguem estritamente o que o velho Mata diz, tem lá a questão dos médios iniciados, batizados, mestre e coroados, que são questões diferentes. Depois veio o mestre Arapiaga e outros mestres ressignificando esse conhecimento e colocou mestre de primeiro ciclo de quarto para baixo, mestre de segundo ciclo de quinto e sexto e mestre de terceiro ciclo, os de sétimo grau. Isso é uma polêmica que eu não quero entrar aqui na questão específica, mas então o médium que virou mestre é aquele que na nossa concepção chegou ao quarto grau. Então, isso quer dizer que para com o iniciador existem responsabilidades diferentes. Aliás, eu já andei falando isso com alguns médios aqui de nossa casa que estão bem próximos de chegar ao mestrado. Eu entendo, isso é a minha forma de ver, dentro de todo o tempo que já exerço como sacerdote, por tudo aquilo que eu aprendi. Todo médium que ainda não chegou a mestre, todo médium que ainda não chegou a mestre, que é um iniciado, se ele não virou mestre, ele é subordinado sem restrição, ou seja, irrestritamente ao seu iniciador. Não tem nem sequer o critério ou a condição de discutir alguma coisa. Então existe uma subordinação que ela é de bater cabeça mesmo, pedir bênção, porque não chegou a mestre. Ou seja, isso quer dizer karmicamente que aquele que não virou mestre, ele tem uma relação kármica com o seu iniciador, de forma que o mestre responde por ele. Então qualquer atitude que ele fizer, já que ele não é mestre, a responsabilidade é do iniciador. Agora, se ele virou mestre, aí essa subordinação ela passa a ser relativa. E aí existem dois aspectos que são muito importantes. Se ele
virou mestre e continua debaixo do templo, então ele divide responsabilidade com o mestre, mas ainda bate cabeça e continência para o seu iniciador. Se ele virou mestre e tem a sua própria casa, dirige o seu agrupamento, então aquilo que ele fizer na ausência do mestre, ele responde, porque ele também já é mestre. Agora, se ele fizer debaixo do teto, debaixo, como a gente costuma dizer, no bom sentido, do nariz e dos olhos do mestre, debaixo do mesmo ambiente, ele vai responder juntamente com o mestre. Então, para aquele que não é mestre, não tem responsabilidade solidária, como a gente costuma brincar no direito, né? Dizer no direito. Se ele virou mestre, está debaixo da mesma tutela, tem responsabilidade solidária, que pode ser mitigada se ele estiver debaixo do mesmo templo, ou se ele abrir uma casa. Então aí cada caso tem a sua especificidade. E isso obviamente nos faz pensar sobre muitas situações, né? A exemplo, vamos citar aqui o Velho Mata. O Velho Mata iniciou muitos, alguns chegaram a mestres. Enquanto ele estava vivo e esses mestres não tinham casa, respondia o mestre solidariamente com eles por aquilo que os autorizou a fazer, né, longe dos olhos deles. E aqueles que eram mestres ainda continuaram debaixo da supervisão dele, respondiam juntamente com ele, debaixo do mesmo espaço. Olha que interessante isso. Se o médium que não virou mestre responde irrestritamente ao mestre, aquele que virou mestre já tem uma mitigação, porque responde conjuntamente com o mestre. E aí essas responsabilidades podem ser mais amplas se ele estiver longe da alçada ou longe do templo, né, do seu iniciador, ou menos se ele estiver debaixo do mesmo templo. É uma situação muito comum, né, inclusive que hoje acontece para muitos médiuns, né, que viram mestre, mas ainda continuam sob a tutela do seu iniciador, debaixo da mesma casa, debaixo do mesmo templo, debaixo do mesmo terreiro. Esse é um tipo de responsabilidade, mas existem aqueles que chegam, né, ao mestrado, recebem as suas ordens de direito de trabalho e vai dar continuidade, né, ao seu sacerdócio, formando uma comunidade, automaticamente desempenhando o seu trabalho, o seu aprendizado, né, o seu sacerdócio. Perceberam? Então aqui, como a pessoa não colocou o nome, só colocou as iniciais EPM, dizendo que é de São Paulo, capital, eu vou imaginar que seja alguém da Umbanda Esotérica. Então, para não criar maiores polêmicas, eu vou dizer que eu entendo dessa forma. O médium que foi iniciado, ainda que seja um iniciado avançado, que não chegou ao mestrado, ele bate continência, responde inquestionavelmente ao mestre. Virou mestre, essa responsabilidade ela é solidária junto com o mestre, dependendo, né, desse alargamento de ser no mesmo templo ou fora do templo raiz. Então, basicamente, é dessa forma que eu penso, sem entrar em critérios, né, que são mais específicos, mais objetivos. De qualquer forma, agradecemos pela oportunidade da pergunta. Essa é a forma que nós vemos e entendemos, né, esse mestrado pelo viés da Umbanda Esotérica como um sacerdote também que dirige uma casa. Espero que eu tenha respondido aí ao nobre irmão. EPM de São Paulo, capital. Né? Como eu costumo sempre dizer a todos, luz na mente, paz no coração, nos vemos sempre.